Nesse vídeo de hoje eu vou trazer para vocês os segredos do emagrecimento e como conseguir um emagrecimento sem precisar contratar consultoria. É isso mesmo, porque é muito fácil você conseguir isso, desde que você cumpra esse critério fundamental que eu vou contar para vocês daqui a pouco. 95% dos alunos que chegam na consultoria não cumprem isso ainda, e é a primeira coisa que a gente faz. Só que antes disso eu vou pedir para você prestar atenção em um depoimento de uma aluna nossa. Um abraço. Eu melhorei minha performance pulmonar, eu melhorei minha qualidade de vida, eu melhorei as dores que eu tinha nas costas, eu melhorei eu como pessoa mesmo. E muito disso é por causa do apoio do professor Luciano, porque ele acredita em você, ele veste a camisa dos objetivos dos alunos e ele está lá com você sempre que você precisar. Então, sim, com toda a certeza, eu recomendo a consultoria CNPq. Dentro desses 3 anos de consultoria, a gente já atendeu mais de 500 pessoas e se for calcular o quanto de gordura a gente já queimou, já deu mais de 1 tonelada de gordura. Só que o que acontece é que a gente abre turmas de dezembro e julho e não tem vaga para todo mundo. E eu não poderia deixar todos vocês na mão. E é por isso que eu criei esse vídeo para mostrar a metodologia de uma maneira um pouquinho mais superficial, mas que vocês consigam colocar em prática. Isso juntando minha experiência como educador físico durante os vários anos, a inclusão da medicina e também os nutricionistas, os psicólogos esportivos que fazem parte da nossa consultoria. A gente criou esse método, essa metodologia que é simplesmente transformadora para todos vocês e a partir de agora vocês vão conhecer um pouco mais dessa metodologia e conseguir colocar isso em prática mesmo sem contratar consultor. E eu vou trazer mais alguns trechinhos aqui para vocês darem uma olhada de tudo que o exercício físico e uma alimentação saudável é capaz de fazer. Nos meses, eu tive como resultado maior resistência em relação às atividades que eu estava fazendo. E agora, nos 2 últimos meses, eu tive uma redução de 4,5 kg de gordura corporal. Condicionamento físico, fôlego, resistência. De ganhar 7 quilos de massa magra, com um percentual bem baixo de gordura, estou com 10%. E pela minha surpresa, foi um grande sucesso. Acabei tendo uma redução no meu peso em torno de 20 quilos em 5 meses. Quando eu comecei a consultoria, eu já fazia academia há um tempo. Porém, eu não tive uma evolução tão grande enquanto eu tive em 4 meses com ele. O treino, a nutricionista, tudo em conjunto faz com que a gente melhore a cada dia. Quando eu fui para começar, eu tinha muito medo. Medo de não conseguir bater meta, medo de não conseguir seguir o planejamento. Eu não sabia se era isso mesmo que eu queria. Mas eu pensei, cara, eu quero mudar, eu quero fazer diferente e eu vou tentar. Porque não custa, a gente não pode desistir antes de tentar, né? E, cara, hoje eu não me arrependo, porque foi uma das melhores coisas que eu fiz, assim. Eu tive uma evolução tão grande em 4 meses que eu quero cada dia melhorar ainda mais. A primeira coisa que a gente precisa estar muito claro e que sem ela é impossível ter um emagrecimento é um déficit de energia. Então isso consiste em que você gaste mais energia do que você consuma. E dentro desses 2 parâmetros a gente vai trabalhar da seguinte forma. Eu vou dar alguns exemplos de como gastar mais energia e alguns exemplos sobre como consumir menos energia. Para daí no balanço geral a gente conseguir ter essa evolução de diminuição da energia para o teu corpo usar esses estoques de gordura como fonte energética. Tá? Então o primeiro ponto que a gente vai comentar aqui nessa aula é sobre o consumo de energia. Então, basicamente, para você conseguir emagrecer, você precisa ter uma ingestão baixa de calorias. Tá? Esse é o ponto principal. Sem ele, impossível. Então, uma boa ideia, um bom parâmetro para você colocar como avaliação inicial é multiplicar o seu peso vezes 20. Então, vamos dizer que você tenha 70 quilos, você multiplica por 20, deu 1.400 calorias. Então, esse é o necessário para uma pessoa que está buscando emagrecimento. Tá? É claro que isso tem variâncias, mas se você fizer 1.400 calorias, com certeza você vai ter uma restrição energética e vai conseguir emagrecer. E aí, dentro dessas 1.400 calorias, você vai ter que saber o que isso representa. Então, existe um aplicativo chamado MyFitnessPal, que você pode contabilizar todas as calorias que você ingere hoje. Tá? Então, você pega lá o teu dia, descreve ele com pesos e medidas, óbvio, para dar certo a conta, e você joga lá nesse aplicativo. Eu vou deixar o link aqui. E aí, você contabilizou do seu dia e deu lá 1.800 calorias. Você precisa restringir mais 400 para atingir ali aquele valor do peso, caso você pese 70 quilos. Aí você vai procurar os alimentos que são mais calóricos dentro daquela alimentação e vai tirar. E aí pronto, você já vai conseguir ter uma dieta de 1.400 calorias. É claro que tem outros fatores que interferem também, mas esse é fundamental. Se você não mudar esse padrão alimentar, é impossível que você consiga. Muitas pessoas chegam na consultoria mudando hábitos. Isso é super interessante, pensando em saúde. Só que o que eu acabo percebendo é que a quantidade energética ela acaba sendo elevada. E aí não adianta. Se você come excesso de calorias de arroz integral, de frango grelhado, não vai adiantar, porque você está tendo um excedente calórico e isso vai fazer com que você não consiga solicitar os estoques de energia ou até mesmo pior,
aumentando esse estoque de energia que seria o depósito de gordura no corpo. E aí, um fator que é importante também detalhar para vocês é quanto à glicemia, né? Então, quando você tem uma ingestão de carboidratos de alto índice glicêmico, que são as famosas massas brancas, aquelas bolachas que tem esse açúcar propriamente dito, eles fazem com que um hormônio chamado insulina ele suba rapidamente. Isso faz com que iniba a solicitação de gordura naquele tempo que a insulina está mais alta. Então, por isso que também você deve ter uma atenção a esse problema, que seria a insulina subir muito rapidamente, dando preferência, então, para os alimentos integrais. Aí que entra o arroz integral, o macarrão integral. Evitar esse tipo de alimento vai fazer com que contribua no seu emagrecimento. Mas lembrando que o principal é a diminuição da energia. Aí, o que a gente precisa fazer também é aumentar o gasto energético. Então, basicamente, você já controlou o consumo. Isso, muitas vezes, já é suficiente para a pessoa atingir o emagrecimento. Mas o exercício físico, ele faz uma coisa que só ele faz, que é o aumento da massa muscular. Então, se a gente for comparar a atividade celular de um tecido muscular e um tecido de gordura, o tecido muscular ele é mais ativo. Então, se a gente conseguir fazer com que ele aumente, você vai fazer com que o gasto energético seja maior, porque há mais tecido que gasta mais energia no seu corpo. E quem faz isso é exatamente os exercícios físicos e principalmente os exercícios resistidos, que inclui exercícios com peso, exercícios de calistenia. E isso faz com que você tenha essa produção a mais dessa massa muscular que vai te ajudar no processo de emagrecimento. Então, o que você precisa fazer a partir de hoje é incluir na sua rotina exercícios físicos. Além disso, o exercício físico ele faz com que tenha uma proteção à sua saúde, por exemplo, os níveis de HDL, que são aquele colesterol bom que o pessoal fala, ele vai aumentar. E o exercício é uma das coisas mais poderosas que tem para aumentar esse colesterol bom, prevenindo então eventos como AVC, como infarto, que são muito comuns em pessoas que têm uma obesidade ou uma hipertensão. Então, fundamental que você faça exercícios. E aí, dentro do protocolo de exercícios, o que a gente gosta de trabalhar aqui na consultoria, que você pode colocar a partir de hoje, e que eu vou disponibilizar aqui para vocês, é um aumento do condicionamento físico. Então, esqueça alguma coisa assim de, eu preciso fazer um treino de baixa intensidade, longa duração para solicitar gordura. Esquece isso. Não existe um treino que você tem que fazer por um longo tempo, e sim diversos treinos que você tem que dividir ao longo do ano para você ter progressão. E nada mais justo do que ter progressão é você trabalhar o condicionamento físico. Então hoje, para você que não treina ou para você que treina incorretamente, que aí a gente pega quase todos os casos da consultoria, você precisa melhorar o condicionamento. E para você melhorar o condicionamento físico, você tem que melhorar a sua capacidade de desenvolver resistência, que é você cumprir exercícios por longa duração, e também precisa melhorar a sua capacidade de potência ou então de força. E isso você faz com exercícios de curta duração e alta intensidade. Então, claro que você que está iniciando, você tem que ter um cuidado a mais para fazer esses exercícios, mas aqui eu vou colocar dois tipos de treino, para você que está começando e para você que já é mais avançado, para vocês terem uma ideia de como que a gente trabalha aqui. E aí você vai seguir esse treino, mas eu quero que você dê o seu máximo dentro desse protocolo que eu vou colocar. E aí com isso, ao longo de 60 dias, você vai fazer uma comparação e você vai ver que o seu condicionamento físico melhorou absurdamente. Então, aquilo que você não conseguia fazer, por exemplo, correr 500 metros sem parar, é óbvio que é pouco, mas para você que está começando é bastante, você vai ver que em 60 dias você fazendo isso vai ficar extremamente fácil. Porque o protocolo de treinamento ele vai proporcionar isso. Então pense comigo, a energia que você gastava sendo sedentário e a energia que você gasta tendo um condicionamento melhor passa a ser o dobro. Então isso vai fazer com que a sua dieta não seja tão difícil, porque essas calorias que você precisaria diminuir da dieta, você vai conseguir gastar com exercício. Tá? Então, claro, tem diversas modalidades que você possa fazer, mas o mais recomendado para você, que é a mãe de todos os exercícios, é a musculação. Então, isso é super importante que você se conscientize, que a musculação, se você quer ter um resultado efetivo de emagrecimento, com estética bonita, estética que você vá para um corpo de praia, que fique legal, que você sinta bem com o teu corpo, melhore a postura, evite dores, é musculação, não tem plano de correr. Mas eu trouxe alguns exemplos para vocês aqui, para vocês terem uma noção. Por exemplo, andar de bicicleta vai gastar de 180 a 300 quilocalorias por hora. Então, se você fizer uma hora disso daí, conte mais ou menos aí 220 calorias, e você viu que você já ajudou a gastar energia. Uma caminhada que qualquer pessoa que esteja saudável dos membros inferiores pode fazer, 5,5 quilocalorias por minuto. Então multiplica por 60, você vai ver que não é um exercício extremamente leve. Você vai gastar bastante energia. Já uma corrida, para quem já é mais avançado, para quem não tem problemas no joelho ou no quadril, você vai gastar de 500 a 900 quilocalorias por hora. Então, um valor mais efetivo. Então pense o quanto de restrição na dieta que você teria que ter se você não fizesse isso daqui. A musculação, o valor energético local dela é 5 calorias por minuto. Então é semelhante à caminhada, só que tem esses benefícios que eu falei, em que você melhora a sua postura e também tem essa progressão no aumento de massa muscular, que a longo prazo faz com que você tenha a manutenção dos resultados. Subir escadas, né, que é um exercício que não dá para você incluir todo dia, que senão você vai se machucar,
é 1000 calorias por hora. Então, é um exercício extremamente intenso. E natação, 9 quilocalorias por minuto, também é um exercício bem intenso. Então, você pode, para você que está iniciando, não quer seguir um planejamento de treino, você pode separar um pouco de cada exercício por dia, e aí você vai ter um gasto energético suficiente. É claro que para você que está pensando em estética, em um corpo bacana, para você ir para a praia, se sentir bem, estar bem consigo mesmo, musculação, tá? Isso aí eu não vou mentir para vocês, não. E aí, outra coisa que é fundamental vocês estarem organizados é em relação ao sono, tá? Então, o sono é fundamental para quem quer ter emagrecimento. Os diversos hormônios que a gente tem liberação durante o sono, que são prejudicados quando o ciclo circadiano não está bem regulado, é bem notório. Então, realmente é uma coisa que você precisa melhorar. Tem algumas estratégias que a gente usa na consultoria para ajudar vocês em relação ao sono, e eu poderia entrar também nessa sua rotina, realizar episódios de meditação, tá? Isso faz com que o seu metabolismo dê uma acalmada antes de dormir e faz com que você consiga ter esse desempenho melhor no teu sono, tá? Então são pequenas 3 dicas que eu vou trazer para vocês hoje que vão ajudar muito. E aí outro ponto que a gente acabou de comentar é sobre a água. Então a água, você tem que aumentar a sua ingestão, no mínimo 2 litros. Algumas pessoas que estão com a sensação de retenção, a gente passa até de 4 a 5 litros na consultoria, para realmente a gente conseguir fazer com que essa retenção diminua. Então mais um ponto para você cuidar a partir de hoje. Então é isso, galera. Aqui no site embaixo eu vou colocar à disposição de vocês um treino de um dos nossos alunos, e vou colocar também uma sugestão de plano alimentar de um de nossos alunos, tá bom? Para você saber como funciona esse processo, e se você quiser dar início a isso, já pode iniciar. Amanhã eu vou trazer para vocês um pouquinho melhor sobre como funciona na prática a inclusão dos treinamentos de dieta da consultoria. Um abraço para vocês.